Gostaríamos de propor hoje um outro tema para os nossos debates. Normalmente nós temos falado muito, até no âmbito da igreja, sobre política, não é verdade? E talvez até as famílias estejam um tanto divididas por quem é a favor ou contra o governo, não é verdade? Mas olha, não há governo bom. Não há governo bom na terra. Não há. O governo bom é o do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos, e graças a Deus por isso, chegamos num dos melhores textos do livro do Apocalipse. Apocalipse 20, tem outro que eu entendo que é melhor ainda. Todos são ótimos. Mas é Apocalipse 20, a partir do versículo 1. E nós vamos ouvir sobre uma das profecias mais interessantes e importantes para a nossa época. E é sobre esta profecia que nós deveríamos falar mais do que a política de hoje. É sobre o milênio, sobre o governo de Cristo que será implantado na terra. E deixar que aqueles que têm suas preocupações políticas, cuidem delas. Vamos cuidar do reino do Senhor. É muito mais interessante. Olha Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas decapitadas por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vamos orar. Senhor, só temos que te louvar pelo milênio, o governo do Senhor Jesus Cristo, que será implantado nesta terra para a honra e glória do nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a cada vez mais tomarmos ciência da nossa posição de cidadãos celestiais. Capacita-nos, Senhor, a estarmos refletindo e conversando e nos regozijando em alegria. Sabemos que o teu governo será estabelecido nesta terra e que nós, pela tua graça, sem merecimento algum, participaremos deste governo. Te agradeço, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós reinaremos 1000 anos com Cristo. Teremos um tempo onde o governo perfeito, sim, uma teocracia será implantada aqui na terra. E nós queremos observar o milênio em 3 tópicos
tópicos. Não sei se você percebeu, mas claramente aqui nós observamos 3 tópicos. Desses 3, não exatamente numa ordem textual, porque eles estão misturados, mas para fins do nosso entendimento, nós fragmentamos esse texto em 3 tópicos. O primeiro deles versa sobre Satanás. O segundo tópico vai falar sobre o milênio propriamente dito. E um terceiro tópico sobre a ressurreição, a primeira ressurreição. Veja então que todos esses 3 tópicos fazem parte dos 10 versículos que acabamos de ler. E que esse texto é uma promessa maravilhosa para todos nós. Porque por muitos séculos ficou na nossa mente, devido a uma série de entrameados filosóficos neoplatônicos, aí, desde a Idade Média até os dias de hoje, a ideia de uma salvação somente espiritual. E talvez muitos aqui entendem a salvação somente como algo do espírito. Uma salvação onde as pessoas eram almas vagando num ambiente celestial, um etéreo, onde está muito distante do que nós observamos hoje. E realmente a salvação está muito distante do que nós observamos hoje. Mas haverá uma ressurreição. Nós, seres humanos, fomos criados para ter carne, corpo, e alma e espírito. Não fomos criados para ser almas vagantes somente. Então haverá um tipo de dimensão física no novo céu e na nova terra, especificamente no milênio, no governo do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos governos, vários governos espalhados pelo mundo. O texto nos fala de nações ímpias contra Deus, Gog e Magog. É uma tipificação desde o Antigo Testamento destas nações que se movem contra o Senhor. Eu não sei se você notou, mas aqui é uma nova rebelião contra Deus no final do milênio. Porque a besta, que nós já estudamos aqui, domingo à noite, o anticristo e o falso profeta já estão no lago de fogo, já estão no inferno, sofrendo juízo pelos seus crimes contra Deus. Então, para aqueles que não acreditam na realidade de uma condenação, ela existe. Ela existe, sim. Nós vemos claramente, não só nesses textos do livro do Apocalipse, mas quando o Senhor fala no Evangelho, a partir de uma figura, quando separa o trigo e coloca no celeiro e a palha jogada no fogo. A palha jogada no fogo são aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo. Então perceba que aqui não está falando da batalha que aconteceu no capítulo 19. Aqui está falando de uma outra batalha, onde o próprio Satanás ele vai tomar a liderança e vai à frente novamente. Então, desses 3 tópicos, o primeiro deles é exatamente o Senhor agindo em justiça para punir e condenar Satanás. Observe ainda em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo. João aqui estava na ilha de Patmos, tendo as visões que Deus estava lhe dando, e nesse momento ele viu um anjo descer do céu. Tinha na mão as chaves do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Você vai perceber que em cada um destes versículos, a ênfase nos 1000 anos, que nós chamamos de milênio, é muito grande. Todo o tempo o autor está repetindo, os 1000 anos, os 1000 anos. Obviamente, isso é para enfatizar que o milênio existirá. E enquanto houver este milênio, Cristo reinando na terra, a batalha do Armagedon contra as nações já passou, o Senhor reinará por 1000 anos, e como nós observamos aqui, Satanás será preso, estará preso neste abismo. Um anjo o prenderá, e então haverá paz na terra. Observe Apocalipse 19, 20, nós vemos o relato da besta e do falso profeta sendo aprisionados aqui. Apocalipse 19, 20 diz assim: mas a besta aprisionada e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo,
que arde com enxofre. Então, não tem mais a figura do anticristo aqui. Não existe mais a figura do falso profeta. É uma nova etapa do plano de Deus, onde nós entendemos que é o milênio, 1000 anos literais, onde Jesus está reinando mesmo, governando, e haverá uma plena paz na terra. E é interessante entender que dentro do ambiente, o texto que nós estamos lendo, existem muitos eventos que nós entendemos ser reais. Por exemplo, Satanás é chamado a antiga serpente, porque ele estava lá no início, no livro de Gênesis, tentando Adão e Eva. Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, nós pegamos a condição do maligno. Jó 1, 6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Filhos de Deus que entendam a referência aos anjos. E Satanás, como um anjo rebelde contra Deus, tinha acesso digamos assim, a habitação celestial do Senhor. E ele ia ali e ainda vai até hoje para nos acusar. E esse é o trabalho do maligno. Ele sempre quis ser como Deus. O Senhor tem o seu Cristo, Jesus, o Filho. Satanás também quis ter o dele, o anticristo. E assim como Deus é adorado, Satanás tem que ser. Então há um desejo dele de ser como o Senhor. Mas de uma perspectiva negativa, obviamente, tomando o lugar de Deus. Mas Satanás sabe que não tem como, porque Deus é soberano. É muito importante frisar esta ideia. A Bíblia não mostra uma luta entre Deus e o diabo, onde vamos ver no futuro quem vai vencer. Não existe esta luta. Nós não sabemos todos os detalhes. Deus não quis que soubéssemos o que aqui deixou revelado na sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. Mas nós sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo e que Deus permite que Satanás tenha um certo grau de ação. Hoje ele está livre. E um dado momento, como nós já vimos no período da tribulação de 7 anos, capítulo 6 até o capítulo 18 do livro do Apocalipse, Satanás será expulso desta habitação celestial. E Deus não quer mais a presença dele lá. Veja como ele cai. Ele sai da presença de Deus e só fica pela terra. Ele não anda mais lá. Deus não permite. Aqui em Jó, Deus permitia. Ainda hoje, provavelmente, Deus permita. Provavelmente, sim. Mas nos 7 anos de tribulação, não mais. Ele ficará só agindo nessa dimensão terrena. E no período do milênio, ele será preso num abismo. E a gente não entende bem todas essas realidades e categorias de uma dimensão ou outra que nós não conhecemos. Mas isso não quer dizer que não exista. Como Satanás, nós sabemos que existe e está a tentar destruir o plano de Deus. Ele achava que colocando o Filho de Deus na cruz, ele seria vitorioso. Foi exatamente o contrário. Porque o pecado, o desobedecer a Deus, nos faz loucos. Vocês sabiam disso? Sabiam. O pecado nos faz loucos, nos afasta do Senhor, nos coloca numa condição onde não sabemos mais decidir sobre realidades da vida, não sabemos escolher o melhor para nós. E é por isso que nós observamos, ou em noticiários, ou na TV, ou em jornais, tantos jovens se perdendo, jogando a vida fora. Tantas pessoas deixando o Senhor de lado para viver uma vida miserável, destruindo as instituições da família, deixando de lado suas potencialidades, que poderiam ser usadas para a glória de Deus e estão usando para adorar a si mesmos ou ao próprio maligno. Mas a questão aqui é que Satanás, hoje, ele está bem ativo. No milênio, ele será preso. E o fato dele ser preso, não ter ação sobre a terra, permite, veja o poder maligno, permite que o mundo tenha 1000 anos de paz e prosperidade com Jesus Cristo reinando na terra. Então, sabemos que a responsabilidade e a culpa de muitos problemas da humanidade são dos seres humanos. A culpa e as responsabilidades são dos seres humanos. Nós temos que entender isso. Somos responsáveis, sim, porque escolhemos e decidimos pecar.
Mas este agente do mal, chamado Satanás, ele tem um poder muito forte para potencializar e para preparar todo o caminho para a nossa queda. E ele investe nisso. E ele investe, como diz 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes. E Jesus disse isso para os apóstolos, quando Jesus estava no Getsêmani orando, e ele pediu àqueles 3 apóstolos mais próximos dele, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aqui a mesma ideia, sede sóbrios e vigilantes. Ainda, 1 Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Às vezes cometemos o erro de colocar toda a culpa dos nossos pecados em Satanás. E não é verdade. Nós somos culpados pelos nossos pecados e devemos reconhecer isso. Eu pequei e pedi perdão a Deus. É isso que devemos fazer. Só que Ele está ao nosso redor, esperando oportunidade propícia para nos levar, nos conduzir ao pecado, para instigar a nossa natureza pecaminosa. E Satanás é muito sutil e ele espera, ele é perseverante e constante. Nós temos, pela modernidade, nós somos muito imediatistas, queremos as respostas rápidas, prontas, imediatas. O maligno, ele espera 5, 10, 15, 20 anos só rondando sua vida para ter um momento, uma falha para investir nela e lhe derrubar. Obviamente, não perderemos a salvação conquistada na cruz pelo Senhor Jesus Cristo, mas poderemos nos tornar crentes inoperantes se nós permitirmos que o maligno tenha vez nas nossas vidas. Ele está a nos rodear hoje. Mas segundo o versículo 3 de Apocalipse 20, volte lá para Apocalipse, capítulo 20, verso 3, veja que esse anjo lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. O maligno é poderoso. Deus permitiu que ele pudesse e viesse na nossa época, digamos assim, na humanidade, período da história humana, investir contra todas as nações. E é por isso que nós temos tanta fome, tanta guerra, também do nosso pecado e da ação do maligno. Mas nestes 1000 anos, Cristo estará reinando, destruiu o falso profeta e o anticristo na batalha do Armagedon, nós vimos no capítulo 19, e agora o Senhor está reinando e Satanás preso. São 1000 anos de paz e prosperidade, onde o Senhor Jesus Cristo implantará o governo de Deus na terra. Paz, justiça e prosperidade para todos, sem ser uma barganha, mas como uma bênção de Deus. Então, interessante, nós não sabemos todos os detalhes, mas é interessante que no verso 3, ainda lemos assim: depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Nós não entendemos por quê. Está tão bom, anos, prosperidade, sem o maligno, por que soltá-lo? Não entendemos. E esse versículo serve para nós aprendermos. Aprendemos que Deus é o Senhor. Ele foi quem fez o plano. E Ele é quem decide quando prende e quando solta o maligno. E o maligno não tem vez sobre nós. A não ser que Deus permita, como permitiu, que ele tocasse e tentasse Jó. Então, quando passarmos por dificuldades, quaisquer que sejam, quer seja na obra missionária, quer seja na sua família, saúde, vida, o que quer que seja, todo tipo de dificuldade, foi o Senhor, o nosso Deus, amoroso, que quis. Esse versículo, tem muitos na Bíblia que nos mostram isso, mas esse especificamente nos ensina que foi necessário soltar Satanás. Por quê? Quando li esse texto várias vezes, mas meditando para este sermão, foi nisso que eu pensei. Por quê? Talvez seja uma das perguntas que eu vou colocar no meu blog para perguntar ao Senhor, quando no período do milênio,
E talvez essa vai ser a grande pergunta no milênio. Nós seremos conscientes. A palavra de Deus, ela é eterna e nos reconheceremos ressurretos no milênio, Cristo reinando. E se o Senhor Jesus permitir uma audiência de 5 minutos com Ele, vou perguntar, por que será necessário? Acho que Ele não vai permitir, mas se Ele permitir, por que soltá-lo? Já está tão bom. Eu não sei. E nem vou questionar a soberania de Deus. Deus é o Senhor. Você está vivo porque Deus quer. Ele tem o poder e o controle sobre tudo. E isso é uma bênção. Porque sabemos que o Senhor nos ama. Sabemos que o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Isso deve nos trazer a paz. Então, certamente, foi a vontade de Deus. Será a vontade de Deus, em algum momento, solar o maligno, e o maligno novamente contaminar as nações. E eu não sei quanto tempo vai ser entre a soltura de Satanás no final do milênio e ele instigar as nações contra Deus novamente, mas ele vai fazer isso. Ele já não tem mais o seu testa de ferro, o anticristo. Então ele vai fazer pessoalmente. Não sabemos como, mas ele vai fazer pessoalmente. Olha então Apocalipse 20, versículo 7. Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E então, volte ao verso 3, diz o propósito da sua soltura, para que não mais enganasse as nações. Ele foi preso para que não mais enganasse as nações. Então, por que ele foi solto? Para voltar a enganar as nações. Mas nós podemos, e Deus nos deu entendimento e uma mente exatamente para imaginar. Por que Satanás vai novamente enganar as nações? Irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele nos ama sem cobrar nada de nós. E essa é a essência do amor. Se você ama e cobra algo de alguém, então esse amor ele já está muito humano. Ele tem que ser mais divino, tem que vir de Deus, do dom do amor. O amor é sacrifício. O amor é você dar, e eu não quero receber nada em troca. Não precisa nem do obrigado. Se vier, amém, né? A pessoa foi educada. Mas não precisa. Se não der obrigado, nem chateado eu vou ficar. Porque o amor se satisfaz em dar. E muitas vezes em sacrifício pelo outro. É o amor do marido para com a esposa, que cuida dela. É o amor da esposa para com o marido, que suporta e aguenta ele, né? Então, esse tipo de amor que existe é o amor do pai para com o filho, que muitas vezes ou não obedece e tem que sofrer a disciplina quando necessário. É o amor entre irmãos, mesmo sabendo que o irmão falou mal de mim ou não me tratou como deveria, mas apesar disso, é sempre dar, é sempre se sacrificar, sem guardar mágoa. Isso é a essência do amor e é isso que nós devemos prezar. Isso então, que novamente o Senhor, nosso Deus soberano, Criador do céu e da terra, Ele permite que Satanás seja solto. Para aqueles que vieram da grande tribulação e entraram no milênio, ainda não ressurretos, e tiveram filhos que ainda poderiam pecar, fossem novamente provados com relação ao amor para com Deus. Penso eu, mas não está revelado na Escritura. Mas o Senhor quer que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Então, o amor não fica só na mente. O amor se expressa em ações. Que ações você tem utilizado para demonstrar, não para as pessoas, mas para o Criador, o Senhor, que você o ama? Que ações? Penso eu que nesse momento, quando Satanás for solto, depois do milênio, no finalzinho ali do milênio, as nações são novamente contaminadas e contagiadas com o pecado que seduz, que é bom. Porque se o pecado não fosse, em um certo sentido, bom, ninguém
pecaria, não é verdade? Então, o pecado é gostoso em um determinado momento. Desobedecer a Deus é atraente. E é por isso que nós somos tentados e muitas vezes queremos desobedecer ao Senhor. Se fosse como uma comida amarga, ninguém ia querer pecar. Mas se afigura como algo doce, algo palatável, agradável. Satanás vem com esta sedução novamente. E mais uma vez, haverá uma purificação do planeta, das nações, para saber quem realmente ama ao Senhor. Você ama ao Senhor? Talvez no dia que você ouviu o Evangelho, você foi desafiado com aquela expressão: entregue a sua vida a Jesus. E talvez naquele dia você levantou a mão e realmente você creu. E o tempo foi passando e você foi aprendendo do Evangelho, e você participou de uma igreja, ou desta igreja, ou de outra, e então você foi conhecendo os crentes, percebendo que crentes pecam, que a igreja não é o céu na terra, e talvez até se desmotivou. Eu vou ficar no meu canto, vou ficar quietinho, vou ficar sentado, porque aqui eu não prejudico ninguém, ninguém me prejudica. E eu participo dos cultos e pronto. Pronto nada. Esse é aquele que enterra o talento. Completamente passivo, sem fazer nada que prove, demonstre para Deus, não para os homens, mas para Deus, o seu amor para com o Senhor. Que provas você dá de amor a Deus, para Deus? E eu penso que é isso que o Senhor vai querer das nações no final do milênio. 1000 anos de paz e prosperidade. Cristo reinando na terra. Uma coisa muito melhor do que hoje. Hoje temos governos ímpios, que escravizam, que maltratam. Não há um governo bom, nem nos mundos, nas nações desenvolvidas, há um governo bom como o de Jesus. Mas o pecado é tão terrível, que mesmo Cristo reinando 1000 anos, alguns ainda o rejeitarão naquele momento. Pensando então sobre o milênio, olha aí Isaías capítulo 65, verso 20. Várias vezes o nosso texto fala do milênio. Foi necessário Satanás ser preso para que o milênio ocorresse. Olha Isaías 65, 20. E diz assim: não haverá, Isaías 65, 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Nossa expectativa de vida hoje é de, no máximo, e olhe lá, 100 anos. Não é verdade? Se passar dos 100 é milagre do milagre, é bênção de Deus. É a nossa expectativa de vida. No milênio, as coisas vão ser tão boas, o nível de pecado estará tão pequeno no mundo, que a expectativa de vida aumentará. E esse texto de Isaías é profetizando com relação ao milênio. Ainda em Isaías 65, olha o versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías está falando de um momento escatológico no futuro. Os novos céus e nova terra, no livro do Apocalipse, estão no capítulo 21, logo depois deste capítulo do milênio. É uma nova fase do plano de Deus, depois do milênio. Nós ainda observaremos. Então, o verso 20 está tratando exatamente dentro deste contexto de um momento futuro, onde quem morrer com 100 anos morreu jovem. Veja, no milênio, nós ainda vamos observar, teremos pessoas não ressurretas e pessoas que já haverão de ter ressuscitado. Mas será no próximo tópico que observaremos dentro desse texto sobre o milênio, Apocalipse 22 ao 10. Mas voltemos então para esta batalha. A batalha que acontecerá ainda quando Satanás será solto. Estamos estudando o primeiro tópico sobre Satanás e como Deus será justo ao punir o maligno pela sua investida. Apocalipse 20, verso 8, diz assim:
e sairá, falando de Satanás, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Veja que o maligno, mesmo estando 1000 anos, que penso eu, para um anjo será um curto espaço de tempo, ele ficou esperando o momento, ele não desistiu da sua estratégia de destruir o plano de Deus e a criação de Deus, perturbando as nações da terra. E Deus achou necessário que este anjo maligno fosse solto do abismo. E a primeira coisa que ele fez foi seduzir as nações. Hoje, todas as nações do mundo são seduzidas pelo maligno. Toda cultura, ela é influenciada por Satanás. E nós devemos aprender o que da nossa cultura não presta. E devemos adotar aquilo que o Senhor nos coloca como cultura divina. Então nós temos a nossa cultura, e falamos muito disso quando falamos da meretriz, no capítulo 17, nós temos a cultura do materialismo. Nós, servos do Senhor, às vezes somos muito ligados às coisas materiais e ao desejo da compra. A ilusão de que ter significa ser feliz. Isso é muito sedutor, vem do maligno. Ele utiliza as riquezas para nos comprar, para nos ganhar. E nós acabamos indo. E alguns de nós ficamos até muito tristes quando não temos certas coisas. E aí já vem outro pecado, o irmão tem, eu não tenho. Inveja, mágoa. Parece que um pecado chama o outro e você pode viver atormentado e cheio de pecados que você mesmo permitiu entrar na sua mente, na sua vida. Porque em um momento você abriu espaço para o maligno lhe seduzir. Eu dei o exemplo do materialismo. Mas existem várias outras formas de um maligno te seduzir. Existe a pornografia e a imoralidade, uma das maiores indústrias do mundo, que escraviza mesmo. Crentes, pastores são levados por isso. Tanto que existem certos programas até para que quando alguém usa o seu computador, outro esteja olhando o que você está usando, exatamente para você não ser levado a ver coisas que não convêm, coisas indecentes. Jovens, muitas vezes, são levados, isso é a sedução do maligno, porque ele prepara um ambiente, e não tem que enfrentá-lo, fuja, como o Senhor bem nos ensina na sua Sagrada Escritura. Veja que estas nações aqui, eu dei exemplo de como o maligno seduz, ele vai voltar a seduzir as nações, e o pecado vai encher a terra novamente, de uma maneira talvez muito rápida, e não serão poucas, serão muitas. Nações como a areia na praia. Olha como nós, seres humanos, somos pecadores, ingratos ao que o Senhor tem feito para conosco. Hoje nós temos governos injustos, mas no milênio Cristo reinará por 1000 anos. E ainda assim as nações que experimentaram o governo, a prosperidade dada por Jesus, alguns ainda vão escolher o diabo. Temos então que refletir à luz do que vai acontecer no futuro, sobre a nossa situação hoje. Sabemos que estaremos naquele milênio, não seremos reduzidos pelo maligno, porque já teremos ressuscitado. Então não mais cairemos no pecado neste momento. No entanto, hoje, o maligno ele tem uma certa liberdade e ele está a nos seduzir. Como você tem, como servo do Senhor, dedicado da sua vida e do seu tempo, da sua mente, da sua energia para a honra e glória de Deus. Ainda no verso 9, Apocalipse 9, diz assim, 20, verso 9, diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Semelhante a Sodoma e Gomorra, desceu fogo do céu e consumiu todos estes exércitos. Nós cremos em Sodoma e Gomorra e que Deus realizou aquele juízo. Da mesma forma, cremos bem que Deus há de realizar este juízo, punir Satanás
e todos aqueles que decidirem segui-lo. Veja como o Senhor, apesar de ser amor, ele não permite o pecado. Ainda em Apocalipse 20, verso 10, nós percebemos a característica maior deste personagem que estamos observando hoje, Satanás. A característica é o da sedução. Lá no verso 10 diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Mas desse versículo, neste momento, neste tópico sobre o juízo de Deus contra Satanás, vamos destacar somente o aspecto do sedutor. Ser sedutor aqui significa que ele quer desviar. Ele seduz para desviar, para tirar do caminho. No versículo 9, esse qualificador de Satanás aparece novamente. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, da presença de Deus. Verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, verso 9. Mais uma vez ele é o sedutor. E esse é o versículo que mostra que ele foi expulso da presença de Deus. Hoje, Satanás tem acesso ao Senhor para nos acusar, para, digamos assim, falar mal de nós para com o Senhor. Então veja que quando você ou eu cometemos um pecado, que nós entendemos pequeno, aqui na terra, é um prato cheio. Para o maligno chegar diante do Senhor e dizer: ó, tá vendo? Aquele irmão vai todo arrumado lá para a igreja, aquela irmã que aparenta piedade, olha o que ele está fazendo. Olha o que ela está fazendo. É teu filho. O Senhor matou Jesus para salvar. Olha o que ele está fazendo. É isso que Satanás faz hoje, incessantemente, na presença de Deus. Aqueles crentes que já vivem na lama do pecado e que acham que o pecado é uma coisa comum, Satanás não perde muito tempo, mas ele vai naqueles que estão tentando se santificar. Ele vai naqueles que estão buscando agradar a Deus. É o que nós observamos pelo padrão da Escritura. E o maligno, é porque nós não temos tempo de observar tudo hoje, mas o maligno é tão sagaz que até Deus, ele foi lá tentar Jesus. Quando estava aqui na terra, o maligno foi lá tentar dissuadi-lo de sua missão. Veja então, Deuteronômio 27, 18 ilustra o que é ser o sedutor. Esse texto não está falando exatamente de Satanás, mas usa o mesmo termo qualificador para Satanás. Lá em Deuteronômio 27, 18, nós lemos assim: maldito aquele que quiser cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Aqui está falando de um homem que faz o cego errar o caminho. Ele é maldito, mas essa é a mesma ideia e a mesma expressão. O sedutor, lá no Apocalipse, é aquele que faz o cego errar o caminho. Todos nós, em um certo sentido, somos cegos. Nossos olhos se abriram quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu um norte, visão espiritual da vida e da realidade, para saber aos olhos de Deus e da palavra de Deus o que é certo e o que é errado. E é certo que ainda estamos aprendendo isso, lendo a Escritura e em oração. Mas em muitos momentos o crente, mesmo enxergando, tendo a mente de Cristo, ele se faz de cego. O cristão não quer ver os seus próprios pecados. E Satanás é o sedutor. É ele que faz o cego errar o caminho. Temos que estar atentos e alertas para o maligno, porque ele tenta nos extraviar do caminho de Deus. A ideia do sedutor é a mesma ideia daquele pastor, digamos assim, a ideia oposta do pastor que vai atrás da ovelha perdida. A ovelha perdida é aquela que se deixou seduzir por algo. Provavelmente estava o rebanho andando e aquela ovelha foi ver
uma grama mais verde. Então ela olhou, o rebanho todo foi com o seu pastor, e ela, olhando a grama mais verde, se perdeu do rebanho. É o que nós observamos em Mateus 18:12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes 99 indo procurar que se extraviou? É isso que Jesus faz. Foi isso que Jesus fez, veio nos buscar. O se extraviar é o se deixar seduzir por algo. É a mesma ideia e está no mesmo sentido do termo que qualifica Satanás como o sedutor. E mesmo nós, crentes, nos deixamos seduzir quando observamos essa ideia da grama mais verde, quando observamos a realidade aí fora, os supostos prazeres, a vida parece mais fácil, entre aspas, sabemos que não é para aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo. Parece mais fácil, mas é mais triste, porque é incomparável a alegria que temos junto com o nosso Salvador. É incomparável ter amizade com Deus, o Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que prende Satanás e quando acha necessário, o solta. Porque Deus não precisa explicar para ninguém. Ele é Senhor, Ele é Deus. E é Ele que faz todo este plano e este projeto. Percebemos então, neste primeiro tópico, e vamos ver só o primeiro tópico hoje desse texto sobre o milênio, e é um personagem real que existe hoje, Satanás, que está só esperando o momento para nos derrubar, então não facilite para ele. Vamos ver hoje somente este tópico. Mas antes do fim deste sermão, olhe Efésios 6:12. Apesar de sabermos que o Senhor é soberano, que o Senhor prende e solta o maligno, apesar de saber que Deus tem todo o poder, que Satanás não vai vencer no fim, sua derrota já está profetizada, está escrita. E o interessante é que sabe, ele conhece a Escritura, talvez melhor do que muitos de nós aqui, ele sabe que o seu fim está determinado, como acabamos de ler nesse texto, mas apesar disso existe uma batalha espiritual, sim, existe. Efésios capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa batalha não é um contra os outros. E isso tem destruído igrejas. É tão forte essa ideia de pelejarmos um contra os outros, e é tão real isso acontecer, que muitas igrejas deixaram de prezar pelas disciplinas dentro da própria igreja, porque nós não queremos entrar em atrito com o irmão, porque aquele irmão, se for exortado do seu pecado, vai se magoar e vai se chatear e vai se afastar, e nós não queremos perder ninguém. Mas, na verdade, nós não estamos lutando uns contra os outros, muito menos quando existe uma disciplina, uma exortação, de forma nenhuma. Isso é uma outra face do amor. Se você tem um filho e o ama e não o disciplina, questione o seu amor pelo seu filho. É o que a Escritura nos mostra. A disciplina faz parte da criação dos filhos. E dói. E disciplina não é espancamento, não tem nada a ver. Mas a disciplina faz parte. E se não é essa disciplina, como nós chamamos às vezes a peia, e os pedagogos aqui que são crentes, obviamente já são convertidos, entendem o que eu estou dizendo? E se não há esta peia controlada, aquela criança ela é entregue ao inferno. É o que Provérbios diz. Já pensou que ensino profundo e que nós devemos estar observando, principalmente nós, pais de crianças ainda pequenas, preparando-os, devemos prepará-los para a adolescência. Então o amor requer isso. Então, se você tem um irmão na igreja e você viu que ele precisa de um conselho, de uma exortação, se você não é lá e fala com outro, você está prejudicando esse irmão. Mas a questão não é nem essa. A questão é que a igreja, ao ver que esse exercício do amor, mais difícil, concordo, mais duro, concordo, mas é um exercício do amor. Como ele é difícil, vão deixar de fazer. Então, as igrejas se tornaram locais de shows.
do entretenimento. Você vai para uma igreja para se sair bem. Que é isso? Você vai para uma igreja para adorar a Deus, não para se sair bem. E naquele dia que você vai naquela igreja, você pode ouvir uma mensagem e sair muito triste. E amém por isso. Porque às vezes a tristeza forja o nosso caráter e o nosso amor por Deus. Então nem sempre vamos sair felizes da igreja e nem sempre vamos entrar felizes na igreja. Somos felizes no Senhor, mas todos nós temos os nossos problemas e as nossas dificuldades. O Senhor nos dá, sim, alegria. E nessa batalha espiritual que nós estamos falando, devemos compreender que a sua luta não é contra o seu irmão. Não é porque o seu irmão lhe magoou, foi injusto com você. Foi. Perdoe. Se você não perdoa um irmão, como você diz que é crente no Senhor Jesus Cristo? Como você se diz discípulo de Jesus? Se você guarda mágoa de um irmão, a nossa luta não é esta. A nossa luta é contra o maligno, que quer nos derrubar, quer mostrar que a nossa fé não tem valor. É isso que ele quer fazer. Falar culto de oração não é problema nenhum. Fique em casa, descanse. É o que Satanás coloca na nossa mente. Deixar de ler a Bíblia. Não ler a Bíblia todo dia. Isso não faz falta, não. Isso é coisa só para o pastor, para os missionários. Então, isso é coisa do maligno. Isso é demoníaco. Não ter vida de oração. Isso não vem de Deus. Temos que ter oração, estudo da palavra, sermos disciplinados na doutrina do Senhor. Remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveite a sua vida para a glória de Deus, não somente para ser feliz. Você será feliz quanto mais servir ao Senhor aqui na terra. E Efésios 6, verso 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus não é o nosso propósito hoje, mas ela fala da certeza da salvação. Ela fala da espada, da palavra de Deus. Devemos dominá-la, devemos ter conhecimento dela, saber falar da palavra para aqueles que não conhecem a Cristo, porque eles estão nas trevas, no reino de pecado. Falar do inferno, sim, porque existe. E é a parte difícil de pregar o Evangelho. É porque ninguém tem alegria em falar sobre o inferno, mas é necessário. E especialmente falar do amor que o Senhor Jesus Cristo teve e tem por nós, ao morrer numa cruz pelos nossos pecados, para nos livrar de uma vida no inferno. Essa é a nossa batalha. Batalhar contra as hostes do maligno é uma batalha espiritual, não é uma batalha de irmão contra irmão. Por isso usamos essa terminologia, somos irmãos. E o que nos une é mais forte até do que o nosso laço sanguíneo, é o sangue de Cristo. Vamos orar então, para que o Senhor nos abençoe, para que vejamos que temos um assunto muito mais importante do que a política atual, o milênio, onde o Senhor Jesus vai governar e devemos nos preparar contra as ciladas do maligno. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é Deus. Te agradecemos pela bênção que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pelo teu favor. Sem ti, nada conseguiríamos fazer. Só temos que te agradecer porque o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. E te pedimos que o Senhor nos ajude a proclamar a tua mensagem do Evangelho a todos aqueles que estão longe do Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo milênio, pelo governo do Senhor na terra, que nos anima, que nos motiva a perseverar na nossa caminhada aqui, reconhecendo que somos cidadãos celestiais, cidadãos do novo céu e da nova terra, do novo governo que o Senhor vai implantar. Pai amado, nos ajuda, desde agora, a vivermos como se estivéssemos já neste governo, buscando ao Senhor para a honra e glória do teu nome. Te pedimos tudo isso, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém.